Aqui a pergunta é: o que é meditação? A meditação é a presença da própria vida. Não é alguém envolvido com a vida, realizando uma prática. Não se trata de uma prática de alguém que está na vida envolvido com ela. Você não se envolve com a vida como alguém e não pratica a meditação como o meditador. E, no entanto, existe esta confusão para a maioria das pessoas. A presença da meditação é exatamente a investigação da natureza do meditador. O descarte da ilusão de alguém envolvido com a vida. Esta é a presença da meditação. Se você se envolve com alguma técnica, com alguma prática, o seu envolvimento aqui é o envolvimento ainda de uma pessoa com o passado. Toda técnica ou prática é algo que se aprende. Você aprendeu e agora está fazendo uso da técnica, fazendo uso da prática. Qual é o elemento presente nesta técnica? O que é esta técnica, senão o passado? E quem é o elemento no exercício da técnica, senão esta autoimagem? A pessoa como você se reconhece é um pensamento. Tudo que você tem sobre a pessoa para me dizer, para a pessoa que você é, tudo que você tem para me dizer são pensamentos. A autoimagem, ela é constituída de pensamentos. Portanto, você e a autoimagem são uma única coisa. Esta autoimagem, o elemento que se propõe através de uma técnica ou prática, algo que esta pessoa aprendeu. Esta pessoa é esta autoimagem que se propõe para o exercício da meditação. O que temos nesta qualidade de meditação, como a maioria das pessoas praticam, nesta autoimagem, neste exercício ou prática que vem do passado, que vem de uma técnica, o que elas têm é apenas a continuidade, a manutenção do próprio eu. Enquanto que a verdade sobre a meditação é se aproximar deste momento presente sem o meditador, sem a autoimagem. O fim da autoimagem é a presença deste natural estado livre do pensamento. Portanto, a forma direta de lidarmos com a questão da meditação é investigarmos o que é uma mente não meditativa. Investigarmos a natureza
desta pessoa, exatamente deste meditador. Assim, o que é o pensamento? É o que nos interessa aqui investigar. O que é a presença do pensamento? Todo o conhecimento que você tem, toda esta experiência que você traz, é algo que vem de uma memória, de uma recordação? Quando nós passamos por situações, elas são registradas. Quando elas são registradas, elas passam a fazer parte do conhecimento que temos, das memórias que guardamos, das lembranças que agora estão presentes em nós. O seu nome é algo assim. O que você sente sobre si mesmo e que pode ser descrito, narrado, é algo assim. O que você sente sobre o outro é algo que você pode me relatar, que você pode me contar, que você pode me relatar, contar sobre o que você sente sobre ele ou ela, assim como sobre si mesmo. É algo que está presente em razão da memória, da lembrança, é a presença do pensamento. Nós estamos lidando com pessoas a partir do pensamento que fazemos dele ou dela. Nós não estamos lidando com ele, estamos lidando com a ideia que temos sobre ele, sobre ela. Tudo que nós conhecemos já foi conhecido. Sim, tudo que você sabe, você aprendeu. Foi uma experiência no passado, agora registrada aqui como conhecimento. Portanto, tudo que você sabe é o que você aprendeu. Tudo que você conheceu é o que você conhece. E aonde está este conhecimento? Este conhecimento é a presença da memória. Então, o que é que nós temos para uma compreensão muito simples e direta desta questão? E a questão é: o que é o pensamento? O pensamento é a experiência que se tornou conhecimento. Agora é este saber que é uma lembrança guardada em mim, como parte deste mim. Esta lembrança é memória. Esta é a presença do pensamento. Ou seja, o pensamento é conhecimento, experiência, saber, memória, lembrança, recordação. Nós estamos vivendo neste modelo, que é o modelo do conhecido. A presença da mente é a presença do saber. Tudo que você sabe, quem sabe é a mente. A mente é este conhecimento, experiência, memória, saber, lembrança. E tudo isso faz parte desta estrutura, que é a estrutura da autoimagem. A pessoa que você é. Você e a autoimagem
não se separam na pessoa, no conhecimento, na experiência, na recordação, memória, saber, pensamento. Será possível a vida sem o passado? Porque tudo isto é o passado. E nós estamos lidando com a experiência do momento, tendo por base este experimentador. E aqui o que estamos dizendo para você é que o contato com a vida é o contato livre do experimentador. O contato com a vida é o contato livre da autoimagem, livre do meditador. É a presença da meditação. Portanto, quando temos um esvaziamento de todo este conteúdo do passado, nos aproximamos da vida neste momento, sem a referência da memória. Sim, nós temos que saber, temos que ter o conhecimento e a experiência para chegarmos no trabalho amanhã, para voltarmos para casa, encontrarmos a nossa casa. Neste sentido, o conteúdo do conhecido, do conhecimento, da memória e da experiência é algo funcional. Mas nós não precisamos desta autoimagem, porque esta autoimagem é uma estrutura fictícia, imaginária, sobre aquilo que eu sou. Há uma realidade presente. Esta realidade presente é parte da própria vida, sendo um com a própria vida. Esta realidade é a natureza deste ser. Algo que se revela na ciência da meditação. Portanto, nós não precisamos desta autoimagem. É exatamente a presença desta autoimagem, a presença da pessoa, deste mim, que está em sofrimento, produzindo confusão. Quando você está em depressão, é a autoimagem. Quando sente a dor da solidão, é a autoimagem. Quando fica triste, é a autoimagem. Quando sente raiva de pessoas ou de situações, é a autoimagem. Quando está entediado, é a autoimagem. Quando tem medo da morte, ou medo de envelhecer, ou medo de barata, é a autoimagem. É sempre a ideia de uma identidade presente aqui neste momento, como se esta entidade fosse real, tendo um verdadeiro contato com o momento presente, enquanto que na realidade esta autoimagem, como uma imaginação, é algo que se sustenta em nós, como sendo nós mesmos, mas que na verdade está vivendo em uma condição psicológica imaginária, onde está presente toda uma noção de
vida particular se situando no tempo. A ideia é alguém aqui que veio do passado. Esse conjunto de memórias, lembranças, registrados no cérebro, nesta mente como nós conhecemos, carrega a sensação de um elemento presente que veio do passado, que está presente agora aqui e que está indo para o futuro. Assim, estamos diante de uma ficção, de uma imaginação do pensamento, de uma estrutura que é a estrutura conhecida do eu, desta autoimagem. É, na realidade, uma completa alienação da vida como ela é, aqui e agora. A forma de aproximação da vida é a partir de um pensador, de um experimentador, de um observador. Nós temos a vida acontecendo. Há uma visão, há algo presente aqui. No entanto, esta visão, a partir do observador, é a visão equivocada deste centro ilusório, desta entidade imaginária, que ao lidar com o momento presente, fica na perspectiva daquilo que deveria ser, daquilo que poderia ter sido, e não com a verdade daquilo que é. Nesta separação entre o que é, ou seja, a vida como de fato ela é, e a ideia que o pensamento construiu sobre a vida, presente nesta autoimagem, nesta separação, está presente o conflito, o sofrimento, os diversos problemas da pessoa. Será possível o contato com a realidade da vida sem a autoimagem? Ou seja, o contato com a vida como de fato ela é. Esta é a presença da meditação. Então, o que é meditação? É a presença da vida neste momento, sem o passado. É o fim da autoimagem. É o fim da continuidade do movimento de separação. Este contato com a realidade da vida é o contato com o sublime, com o indescritível. Porque então nós temos, neste momento, a presença daquilo que é indescritível. É a liberação ou a libertação do conhecido para a presença do desconhecido, que é a presença divina, que é a presença de Deus. É quando o contato com a vida não carrega mais o peso desta separação, desta ignorância, desta ilusão. A ilusão do que deveria ser, do que poderia ter sido, de como seria. Notem que coisa importante nós temos aqui. Por que o ser humano está em busca da felicidade? Porque ele não tem ciência de sua natureza essencial, de sua natureza real.
Ele está vivendo nesta velha estrutura do eu. O ego é, por natureza, a mente em dualidade é, por natureza, conflito, desordem, confusão, sofrimento, ignorância. O pensamento, ele vive no passado. Ele não tem ciência nenhuma da realidade da vida, como ela acontece. Porque a vida, como ela acontece, é inalcançável pelo pensamento. Mas a nossa condição de vida, de estrutura de existência, é de condicionamento psicológico, é de padrão, de visão particular pelo pensamento. Ele é o elemento presente que lida com o conhecido, com o reconhecível, portanto, com o passado. E nós não temos nada lá no passado, porque não existe vida no passado. O que é a liberação nesta vida? O que é a realização divina nesta vida? O que é a realização da verdade? O que é esta ciência de Deus? É a ciência do amor, da felicidade, da liberdade, daquilo que é indescritível. Não é algo na pessoa, não é algo na autoimagem. Na pessoa, na autoimagem, que é o modelo do pensamento, está a ideia do futuro para o amor, do futuro para a felicidade, do futuro para a liberdade. Não existe tal coisa como o futuro. Nós temos diversas playlists aqui no canal, investigando com você todos esses aspectos do eu. Um elemento básico para a continuidade desta autoimagem é a ilusão da sua continuidade neste padrão de vir a ser, de alcançar o futuro, chegar no amanhã, porque é no futuro, é no amanhã, é lá que está a verdade, é lá que está Deus, é lá que está o amor, é lá que está a felicidade. Aqui estamos juntos, investigando como se aproximar deste momento, neste novo pensar sobre a vida. Veja, não estamos fazendo uso de uma proposta positiva de pensamentos dentro do conhecido para lidar com esta aproximação deste pensar. Então, o que é o pensar? É a ciência da visão da vida nesta inteligência, dispensando exatamente a presença do pensamento. Uma vez que o pensamento nos situa no modelo psicológico desta existência, deste eu, nesta forma de um pensador. Desde pequenos, nós estamos pensando a partir do pensador. Nós estamos sentindo a vida a partir deste eu que sente. Nós estamos olhando a partir deste eu que olha. Aqui estamos dizendo para você que há uma nova forma de olhar sem observador,
de pensar sem o pensador, de sentir sem alguém no sentir. Então, o que é o pensar? Precisamos descobrir, precisamos nos aproximar da ciência da meditação. Não existe nada mais precioso na vida do que a visão da realidade de Deus. Mas esta visão não é a visão a partir de um observador. É a visão exatamente livre desta autoimagem, livre deste mim, desta pessoa. Então, um trabalho nesta direção é olhar sem o passado, é perceber sem o percebedor, é sentir sem alguém no sentir, é pensar sem o modelo do velho pensamento condicionado, presente nesta autoimagem, que vive na ambição, na inveja, no ciúme, nos apegos, nos desejos, em suas buscas. Quando ela cansa de buscar no mundo material, este eu, esta autoimagem, vai em busca daquilo que ela denomina de espiritual. E assim se envolve com diversas técnicas ou práticas também de meditação. Precisamos compreender isso com clareza. Qualquer técnica ou prática de meditação que você aprendeu e que você faz uso, este elemento que está fazendo uso é a autoimagem. E este aprendizado é algo que vem do passado. Portanto, uma técnica ou prática é ainda a continuidade de um desejo, de um impulso para obter algo, para alcançar alguma coisa. Ou seja, ainda estamos dentro do próprio movimento do tempo. Não existe tal coisa como meditação a partir de uma técnica ou de uma prática meditativa. A verdade da meditação na prática é a ciência que põe fim ao meditador, ao experimentador, algo que põe fim a esta estrutura que é a estrutura da autoimagem, o que requer a presença do autoconhecimento, o que requer um olhar direto para este momento presente. Um olhar direto é um olhar sem o observador. Assim, quando trazemos para este momento uma atenção sobre estas reações, esta atenção, ela não interfere. É a presença deste olhar sem o observador. Portanto, autoconhecimento é algo dentro deste contexto, desta ciência que revela a arte da meditação. Portanto, o que é meditação? A resposta para esta pergunta é algo além das palavras, algo além do conhecido, algo além de qualquer prática ou técnica com base neste princípio de vontade, de desejo, de impulso para obter algo naturalmente típico desta autoimagem. Portanto, é o que estamos juntos
aqui, com você explorando, investigando, aprofundando. Eu quero lhe fazer um convite. Nós temos aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para você participar de encontros online conosco. São 2 dias. Nós temos sábado e domingo estes encontros nos finais de semana. Então fica aqui um convite para você. Está aqui na descrição do vídeo o link. Além dos encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. É uma condição psicológica, é uma condição da mente, é um modelo de sentir, é um modelo de pensar sobre a vida, sobre o outro e sobre nós mesmos. Portanto, você e a autoimagem têm se constituído a sua vida. A sua vida é essa autoimagem? Porque se a sua vida